Bom dia a todos que vieram em mais um dos nossos eventos online do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Meu nome é Karen, eu vou estar aqui apresentando a palestrante de hoje, submetendo as perguntas a ela. O nosso assunto hoje é sobre a logística reversa no município de Porto Alegre. Então, é uma questão de fundo bastante ambiental, muito atual e ligado também até aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agência 2030, e a necessidade também que nós temos de dar uma destinação para todos os resíduos que seja algo que vá muito além da mera separação do lixo. Nós precisamos nos preocupar com todo tipo de resíduo e com todo um ciclo que esses resíduos da vida moderna produzem. Então, para isso, nós temos hoje a doutora Ângela Molin, que eu tô aqui sem o seu currículo, doutora Ângela, mas a doutora Ângela é servidora aqui do município, da Esmamuz, né, assessoria técnica. Eu gostaria que a senhora se apresentasse brevemente, colocasse o tema e já adianto a todos que eu solicito que mantenham os microfones fechados para melhor compreensão da fala da palestrante. E sugiro também que aqueles que tiverem questões podem ir colocando no chat à medida em que elas forem surgindo. Se elas forem oportunas para o momento da fala da palestrante, eu submeto desde já. Se não, elas serão feitas ao final para enriquecer a fala, o conteúdo da palestra de hoje. Doutora Ângela, então, desde já eu passo a palavra. Gostaria que a senhora se apresentasse inicialmente antes de colocar o tema e desejo a todos uma excelente palestra. Bom dia a todos, muito obrigada, doutora Karen, pela acolhida. Também agradeço às servidoras aqui, organizadoras que nos acompanham. Eu fiquei muito honrada com esse convite, porque realmente é um dos temas que eu tenho me dedicado bastante nos últimos tempos dentro da Secretaria de Meio Ambiente. E acho que vai ser um ótimo momento de contextualizar, né, esse tema dentro da nossa cidade de Porto Alegre, né? Eu sou graduada em Direito em 1990, me graduei em Direito na Unicinos e também sou mestre em Memória Social e Bens Culturais, né, com ênfase em patrimônio cultural e material, e pela Unila Salle, e também doutora em Direito, com ênfase em direito Ambiental. Né? E trabalho na Esmamos, na assessoria técnica, sou coordenadora jurídica e chefio uma equipe pequena, né? Nós temos 2 procuradores que atendem a nossa PMS, a nossa Procuradoria Setorial, o Dr. Garcês e a doutora Andresa Sabala, e um residente que trabalha, inclusive, na minha sala, né, junto comigo e as demais colegas. E é uma secretaria bastante grande, né, e ela é responsável pelas políticas públicas, uma vez que integra o CISNAMA, né, relacionados aos resíduos. Eu também, por delegação do secretário de Meio Ambiente, eu sou presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do COMAM, e integro o grupo de trabalho junto com colegas do DMLU, que está atualizando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, eu estou bem por dentro dessa matéria, né? O que me deixa, assim, um pouco numa zona confortável para conversar com vocês sobre logística reversa em Porto Alegre. Eu tenho uma apresentação que não é muito extensa, mas ela é mais um guia mesmo, e que depois eu vou enviar as colegas do CEDIM para que coloquem, inclusive, disponibilizem aos colegas que tiverem interesse, né, em consultar e ler com mais calma e cuidado o material.
De qualquer forma, eu vou partir, né? Nós já sabemos que temos aí marco legal na Constituição Federal em relação aos resíduos, ao meio ambiente, né? Os resíduos, temos as ODSs, né? Temos diversas convenções e tratados internacionais, enfim, mas eu vou tratar já a partir do artigo 33 da Política Nacional, da Lei da Política Nacional, né? E a partir dali colocar um contexto de como nós estamos com a logística reversa em Porto Alegre e aonde ainda nós precisamos colocar nossos esforços, né, e melhorarmos essa situação, especialmente iniciando na questão legislativa, né, da logística reversa. Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, mas como eu disse, ela é muito mais um guia para que a gente possa, né, ter aí né, assim, uma ideia, né, do que a gente vai falar, sem muita necessidade de que a gente trate tudo de forma bem minuciosa. Então, vejam que a ideia de logística reversa, ela nos envolve e nos remete para uma economia circular, né? E isso é bem importante, porque enquanto nós tínhamos, né, até o advento da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma economia totalmente linear, né, nós passamos hoje para uma economia circular, ou seja, temos que voltar, né, à origem com os nossos resíduos, né? Então, a ideia é bem essa, realmente. Aqui, como que eu faço para passar? Tá. Bom, o Instituto Ipsos, né, ele fez uma pesquisa alguns anos atrás e 85% dos brasileiros elegem, né, a proteção do meio ambiente como prioridade. E isso, após a pandemia, ficou bem mais evidente, né, a necessidade de que nós temos de proteger o meio ambiente para que a gente possa manter, né, uma sobrevivência, uma mínima sobrevivência da humanidade no planeta, né. Nesse sentido, a gente agrega também a questão das mudanças climáticas, que hoje nós já estamos sofrendo de forma bastante evidente, e até o último IPCC, né, de 2022, o último relatório do IPCC de 2022, né, já aponta que nós não vamos conseguir cumprir com a meta, né, de estancarmos o aquecimento global em 1,5 grau, né, já ultrapassamos isso. Então, é muito importante nesse contexto, né, o estudo dos resíduos e a implementação da logística reversa, porque os inventários de emissões de gases de efeito estufa sempre apontam, né, os resíduos como uma das causas também de CO2 emitido na atmosfera e que acarreta o aquecimento global e, portanto, todas as consequências, especialmente os desastres que advêm das mudanças climáticas, né? E, nesse sentido, o último inventário de emissões de gases de efeito estufa de Porto Alegre, que foi agora em 2020, né, e 2021 apresentado, ele apontou que 8,8% de CO2 que é emitido na cidade decorre, né, dos nossos resíduos. Então, é um desafio que nós temos, fazer uma gestão de resíduos mais eficiente, né, com mais eficácia, né? E nós temos dados que demonstram que 30% do resíduo que hoje é enviado para o aterro sanitário, ele poderia ser reciclado. Isso, e, na verdade, nós temos uma reciclagem muito baixa na cidade de Porto Alegre, apesar de ser ainda um número expressivo em relação ao restante do país, né? De 2,1% de reciclagem, quando a gente poderia ter muito mais, né? Então, uma cidade que é inteligente tem uma gestão de resíduos, né, melhor, mais eficaz, e aí nós precisamos também mudar um pouco o nosso senso, né, de comunidade
e ter mais um senso de coletividade e menos individual, né? Muito forte hoje as pessoas entenderem que porque pagam uma taxa de coleta de lixo, elas podem simplesmente depositar todo e qualquer do seu resíduo, né, em frente à sua casa, que ele será recolhido pelo serviço público, né? Então, essa visão, ela precisa ser modificada e a educação ambiental passa a ser também um aspecto extremamente importante que a gente precisa intensificar, né, na nossa sociedade atualmente. Porto Alegre tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, um território de quase 500 quilômetros quadrados, né? 90 e tantos bairros, uma malha viária de 2.790 quilômetros. Temos hoje 100% de cobertura da coleta, né? Mesmo naquelas áreas irregulares, ocupadas de forma irregular, né? Que temos assim uma viela e aí uma série de casas, né? Ali a coleta ela chega, né? E tem um local onde é retirado. Muitas vezes o caminhão não consegue entrar naquela área onde tem todas aquelas casas, às vezes 40, 50, 60 casas, né? Mas as pessoas levam o resíduo até um ponto próximo onde o resíduo é coletado, tá? Atualmente, nós temos, em média, 1,5 tonelada por dia que é coletada de resíduo, e o custo aproximado, né, é de R$ 390, tá? E a unidade, né? E nós temos 113 quilômetros de distância percorrido até o aterro sanitário, o que também emite, né, CO2, porque os caminhões levam esse rejeito todo, né, para ser destinado corretamente, né? Lá em Minas do Leão é o aterro que nós temos contratado, é um aterro controlado, todo licenciado, né, que tem todo um biogás, que já faz um aproveitamento energético, né? Mas gera mais de 70 viagens por dia de caminhões, né? E 16 mil quilômetros por dia que acabam sendo percorridos. E o responsável por todo esse manejo dos resíduos em Porto Alegre é o DMLU, né? Que é a autarquia municipal responsável, então, através das contratações que o DMLU faz, né? Bem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela é de 2012 e no artigo 33 ela prevê a logística reversa desses, vamos dizer, desses produtos, né, dos agrotóxicos, das pilhas e baterias, dos pneus, das lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio, produtos eletroeletrônicos, né, outros produtos e embalagens, né? E aí aqui eu coloquei para que todos tenham noção do marco legal, né? Muitas vezes somos do direito e aqui é minha área, né? Então, eu coloquei o marco legal relacionado a cada um desses produtos que envolvem a logística reversa, para nós termos ideia, né, de como estamos na legislação atualmente. E aí é importante dizer que muitos deles nós não temos decretos federais que regulamentam, mas temos acordos setoriais que foram feitos entre o Ministério do Meio Ambiente, né, e as associações de fabricantes e importadores, tá? Então, eu vou mostrar mais ou menos como isso funciona, para quem não tem ideia nenhuma, né, do sistema de logística reversa. Então, num primeiro momento, né, nesse âmbito todo do artigo 33, foram realizados e firmados pelo Ministério do Meio Ambiente, em nível nacional, acordos setoriais da União, portanto, com os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, né, de certos produtos, para implementarem as ações de logística reversa. Tá? Esse acordo setorial, né, ele estipulou metas a serem cumpridas em nível nacional, né? Obviamente que nós temos aqui metas bastante
não muito ousadas, né? Segundo algumas pessoas, inclusive a equipe técnica do DMLU, né? A gente discute bastante isso. E essas metas hoje, que foram previstas lá em acordos setoriais, lá nos anos 90 ou nos anos 2000, elas hoje precisam ser observadas, inclusive em nível municipal. No que tange a embalagens, eu vou mostrar como isso está previsto em decreto federal, né? Esse acordo setorial, ele sempre vai estipular, ele é um acordo que traz obrigações para os fabricantes, importadores, que são os responsáveis, distribuidores, que são os responsáveis pela logística reversa, né? Pela implementação da logística reversa, segundo a lei da política nacional, e eles sempre devem ter uma entidade gestora que participa do grupo de acompanhamento e performance, que é o que a gente chama de GAP, né? E é quem emite certificado de crédito de reciclagem para os seus associados, estrutura e implementa, né? Fornece dados, toda a logística reversa cabe a essa entidade gestora. Essa entidade gestora, ela é formada pelos fabricantes, importadores, comerciantes, né? Que são associados e que se comprometem, então, na logística reversa, né? E ela tem um âmbito de atuação nacional, portanto, tá? Paralelamente, né, e mais recentemente, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Sistema Nacional de Informações de Resíduos, né, que é chamado de SINIR. E o SINIR é uma plataforma, na verdade, onde os obrigados à logística reversa, né, colocam seus relatórios e dados de quanto eles retomaram de produtos que foram colocados no mercado no pós-consumo. Então, através do SINIR, a gente tem informações e a comprovação de que as metas previstas no acordo setorial estão sendo cumpridas pelos obrigados à logística reversa. Nesse sentido, aqui eu trago uma imagem, né, que a gente pode ver assim quase um mapa mental aqui, que a gente pode ver mais ou menos como funciona, né, e o papel que cada um tem, né, dentro desse sistema de logística reversa. E por que eu coloquei o Decreto Federal 11.413 aqui, de 2023, né, bastante recente, já no atual governo federal, né? Porque este decreto, ele traz os instrumentos de comprovação de que os obrigados estão cumprindo com a logística reversa, né? Que são exatamente os certificados de crédito de reciclagem de logística reversa, o certificado de estruturação e reciclagem de embalagens em geral e o certificado de crédito de massa futura, né? São 3 espécies de documentos que são emitidos através do SINIR, da plataforma do Ministério do Meio Ambiente, né? Pela entidade gestora, né, com o acompanhamento da auditoria independente que a entidade gestora tem que contratar para verificar, né, auditar se realmente todo o lançamento e a emissão das notas fiscais de comercialização desses materiais recicláveis podem, né, subsidiar a certificação necessária. Então, com esses documentos, né, é possível que os obrigados à logística reversa tenham a comprovação de que efetivamente, né, estão cumprindo com as suas obrigações e atingindo as suas metas, né? Doutora Karen? Doutora Ângela, eu não sei se eu estaria adiantando um pouco, mas assim, nesse contexto de todo esse ciclo, tá? Em que a empresa ela produz e ela está obrigada a contribuir para a retirada, né, dos resíduos do meio ambiente, né? Além do destinatário final, tem ela que precisa retirar. Daria para a gente citar como exemplo, por exemplo, eu vi que as Havaianas
Elas hoje em dia elas têm um local onde a gente pode levar o chinelo usado para descarte e que ele Uhum. vai ter um novo destino, né, Uhum. industrial ou alguma coisa. Ele vai virar insumo para uma nova produção. Teria outros exemplos, e se isso se insere nessa logística reversa, em todo esse ciclo aqui desse mapa mental? Sim, perfeito. Esse é o exemplo clássico e é o que todo fabricante deveria fazer, né? Nós temos, por exemplo, também as cápsulas de café, né? As cápsulas de café. Então, hoje em Porto Alegre nós temos a Três Corações, né? Que é uma das fabricantes de cápsulas de café. Ela tem contratos com as 19, não sei se são todas, né? Mas algumas das unidades de triagem que fazem a coleta, que triam o material da coleta seletiva, tá? Em Porto Alegre. E elas compram as cápsulas de café que são triadas nas unidades de triagem. Então, elas pagam para as unidades de triagem que retiram esse material e elas dão, e a Três Corações dá um novo destino. Da mesma forma, a Três Corações tem alguns pontos de coleta, né? Em algumas lojas, em alguns comércios, onde o produto é colocado. E eles também buscam desses PEVs esse material e também dão destino. O que se faz hoje, por exemplo, com as cápsulas de café, tá? O café, ele é fertilizante, então ele é retirado de dentro da embalagem e ele é utilizado e destinado para fábricas de fertilizante e é utilizado para isso. E das cápsulas se faz vasos, se faz bancos, pergolados, né? Então, utensílios de móveis são utilizados. E os próprios PEVs, que são os locais para a armazenagem das cápsulas, né? A Nespresso, que tem loja nos shoppings, enfim, também recolhe as cápsulas de café, né? Também recolhe diretamente lá na loja. Ela, inclusive, quando vende as cápsulas, ela pergunta para o consumidor se quer o saquinho, né? Para colocar as cápsulas depois para o descarte correto no PEV que tem dentro das próprias lojas, né? Nós vamos ver aqui, daqui um pouco mais, eu vou mostrar, inclusive, com relação a pneus, né? Para o que se faz com os pneus recolhidos. Então, já temos muita tecnologia para a reciclagem, né? De outros produtos com esses resíduos. Mas nós temos ainda um grande desafio que é com relação às embalagens, né? Com as embalagens, especialmente do plástico. Eu Tá? vejo uma evolução nisso, porque quando eu comprei minha primeira máquina de café expresso, eu me preocupei com aquelas cápsulas ali. O que que eu vou fazer com isso? Eu tiro o café daqui de dentro e boto Sim, e tirar o café de dentro manualmente para despejar no lixo orgânico e lavar e daí despejar a cápsula no lixo reciclável, né? Tem toda uma questão que às vezes no dia a dia tu tem que ter muita força de vontade para ser ambientalmente correto. E eu sim. procurei naquela época o fabricante e não tinha onde levar aqui em Porto Alegre, embora ele fizesse uma propaganda no site que havia reciclagem. Aí eu disse assim, Hum, onde que é o ponto em Porto Alegre? Ah, em Porto Alegre não tem. é, Então já tem uma evolução nesse sentido nos últimos anos, né? E talvez falte um pouco de conhecimento do consumidor, né? também. E uma das questões que eu acho que nós aqui em Porto Alegre precisamos avançar, né, é justamente na exigência de que as metas nacionais sejam cumpridas em Porto Alegre. Porque o que que acontece? Como as metas colocadas elas são em nível nacional, os fabricantes eles têm uma preocupação ou eles colocam maior esforço no atingimento dessas metas,
onde eles têm uma possibilidade de logística desse sistema de gestão, né, de resíduos mais fácil, né? Mais fácil. Então, nesse ponto, a gente vê que ainda nós precisamos avançar e o Ministério do Meio Ambiente tem sido um pouco tímido nos acordos setoriais e também nos decretos que tem emitido em algumas áreas, que é o caso, por exemplo, dos medicamentos que eu quero comentar logo a seguir também. Tá bem? Vocês temos mais algum questionamento? Eu posso seguir, doutora Karen? Acho que pode seguir, porque tem uma outra questão depois que afeta a capacitação em reciclagem, que daí eu acho que a gente Tá. pode ir adiante. Tá. Bem, então eu vou começar aqui com os medicamentos, né? Os medicamentos, na verdade, no Brasil, né? Eles devem ser destinados de acordo com o decreto que nós temos, tá aí o número do decreto, né? Ele deve ser destinado para os fabricantes, tá? Os medicamentos que são de uso humano e domiciliar, é bem importante a gente entender isso, porque medicamentos que são ministrados, por exemplo, em hospitais, né, em unidades básicas de saúde, em clínicas médicas, né, esses têm, conforme o plano de gestão de resíduos da entidade, justamente do negócio, né, da clínica, do hospital, justamente porque são atividades licenciáveis ambientalmente, eles têm que fazer a destinação própria, tá? Destinação própria. Mas os medicamentos que são de uso humano, né, que nós usamos em casa e como consumidores, eles sobram, porque acabam vencendo e a gente não consumiu tudo, né? Ou então sobra o blister, sobra o vidro, né, que tinha o medicamento ali, o líquido, né? A própria embalagem do medicamento. Agora, né, nós temos uma legislação a respeito, tá? Que é um decreto federal. No Brasil, ele tem um tratamento de logística reversa, mas obviamente que ele não é reaproveitado, tá? Em outros países, como é o caso da Alemanha, por exemplo, o medicamento ele pode ser disposto pelo consumidor diretamente junto com os demais resíduos domiciliares. Por quê? Porque a Alemanha entende que o que é medicamento serve para a saúde da pessoa humana e, portanto, ele pode ser destinado no próprio resíduo da pessoa. Tá? Então, no Brasil não ele é entendido como um produto, né, especial, tá? E por isso ele tem toda passa por uma implementação de logística reversa, tá? Então, são os medicamentos de uso humano e domiciliar. Foi uma pena que o decreto aqui não incluiu os medicamentos de uso veterinário, que as pessoas utilizam nos seus pets em casa, tá? Porque esses nós também não podemos colocar no resíduo domiciliar, mas ele não está abrigado aqui. Então, houve aqui um cochilo, né, do legislador não tendo incluído também os de uso veterinário, tá? E o decreto federal, ele prevê uma estruturação do sistema de logística reversa de medicamentos em fases, tá? Atualmente, nós estamos na fase 2, que vai até o final de 2023, que exige que as farmácias, enfim, as associações dos fabricantes, né, que estão organizados com um agente, com um grupo de acompanhamento e performance, né, com uma entidade gestora, tá, que é a Logomed no Brasil, se coloque um ponto fixo de recebimento para cada 10.000 habitantes. E a implementação, então, está sendo nesse momento, nessa fase, né? Na chamada fase 2, tá? Então, se nós olharmos para o decreto, nós vamos observar o seguinte,
que o consumidor tem que levar o medicamento até um ponto fixo de recebimento que está em farmácias, mas não são todas as farmácias da cidade, né? Porque de acordo com o decreto, é um ponto fixo, ou seja, uma farmácia para cada 10 mil habitantes, a ser implementado até 2023. Porto Alegre já tem em torno de uns 149 pontos, ou seja, 149 farmácias que têm pontos de recebimento, tá? A gente pode consultar isso no site da Locomed e conseguir observar qual é a farmácia mais próxima, né, nossa, identificar para levar. Aí da farmácia, o distribuidor, ele coleta, né, todos esses medicamentos e leva até um outro ponto secundário, onde o fabricante ou importador, né, recebe esses medicamentos e destina de forma correta para um aterro sanitário, né? Então, é uma outra espécie, né, de aterro que pode receber esse tipo de produto, tá? Pós-consumo, né? Então, os medicamentos, nós vamos observar que tem municípios pequenos, tá? No estado do Rio Grande do Sul, que não vão ter nenhum ponto de coleta, tá? Ainda, tá? Vai levar um tempo mais, conforme o decreto prevê, tá? E esse decreto, ele nos obriga, tá? Ele nos obriga, porque o decreto que nós temos de 2022, que regulamenta toda a logística reversa, deixa isso bastante claro, tá? Doutora Karen? Eu tenho uma pergunta, é uma dúvida até pessoal, mas talvez contribua aqui para todos. Perfeito. A questão da embalagem do medicamento, tá? Sei lá, eu compro uma caixa de antialérgico, Allegra, tá? Uma coisa de uso super frequente, comum. Essa caixa, ela não pode ser descartada no lixo reciclável normal da coleta. Eu tenho que levar para o ponto de coleta da farmácia. Esse seria o correto e por quê? Porque a princípio me parece que a contaminação do produto seria do blister, lá onde está o comprimidinho, ou se é o vidro, né, onde estava o líquido dentro, ou a seringa com a qual eu usei o líquido, né? Eu tenho essa dúvida. Sim, é possível, desde que realmente o consumidor tenha observado que não há uma contaminação, no caso do blister, né? Enfim, agora, há situações em que se coloca, por exemplo, a seringa, que eu puxei o líquido, né, dentro da caixa, sem acondicionar adequadamente num saquinho, onde a seringa vem, né? Ou de fechar aquela tampinha na ponta da seringa, né? Então, neste caso, pode ter uma contaminação. Todo o PEV, né, numa farmácia, ele tem um espaço também para as caixas, né, que é o papelão, tá? Mas, evidentemente, que se não houve uma contaminação, não há problema de se colocar no resíduo reciclável, no seco, né? Que a gente deve separar dentro de casa, tá? Então, é uma questão de que o consumidor deve observar, mas o PEV sempre tem que oferecer nas farmácias o espaço também para a embalagem, né, de papel, tá? Bem, então, neste caso, né, que nós temos o decreto 10.388 de 2020 a respeito da logística reversa de medicamentos, né, vencidos ou em desuso, de uso humano, ele envolve também industrializados e manipulados, tá? Não podemos esquecer, os manipulados também são medicamentos, né? Então, eles também estão obrigados, tá? E nesse sentido, então, ele está sendo implementado, né? Essa é um sistema que não está totalmente implementado, de forma que nós ainda temos, né, a possibilidade de ter mais pontos fixos de recebimento, tá? E
uma vez implementado nas cidades maiores, né, e também nas capitais, aí a implementação tem que ser gradativa nas demais cidades do interior, né, vamos dizer assim, tá? Outra que também envolve a logística reversa são baterias de chumbo, né, são utilizadas nos veículos, tá? Aqui nós não temos uma legislação, não temos um decreto federal a respeito. Nós temos um acordo setorial que foi regulamentado também, né, e reconhecido pelos órgãos ambientais, e o IBER é o Instituto que acaba sendo a entidade gestora desse setor dos fabricantes de baterias de chumbo ácido no Brasil, né? Então, ele é responsável por toda a integração do sistema de logística reversa, né? E uma coisa que é importante também referir, né? De acordo com a Lei Complementar 140 de 2011, nós temos uma repartição de competências em relação aos órgãos ambiental estadual e municipal, né, que é feita por resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA. Então, determinadas matérias, né, como resíduos perigosos, né, que é o caso das baterias de chumbo, o caso dos medicamentos, das lâmpadas, né, acaba não sendo competência do município, né, em razão dessa repartição de competência, é da FEPAM. E aí, nesse sentido, então, quando a gente fala em resíduos, né, é muito importante a gente observar que cabe à Secretaria de Meio Ambiente, que é o órgão do CISNAMA no âmbito municipal, né, do meio ambiente do município, ter uma política de acompanhamento, né, da implementação da logística reversa desses resíduos que são considerados perigosos, porque os resíduos eles são classificados, né, em resíduos classe 1, classe 2A e classe 2B, né, conforme a sua periculosidade. Então, nesse sentido, a gente tem matérias que são de competência, né, de resíduos que são de competência da FEPAM e resíduos que são de competência do município. E, na verdade, o que cabe ao município, né, além dos resíduos sólidos urbanos, que o recolhimento é feito através do DMLU, né? São os resíduos da construção civil, que na verdade são resíduos inertes, tá? Os demais resíduos, eles acabam sendo de competência da FEPAM atualmente no estado do Rio Grande do Sul. Cada estado pode ter uma organização diferente em razão das decisões do seu conselho estadual, tá? Próprio. E então, nesse sentido, a gente observa, né, que para o município cabe isso, né? E claro, a questão das embalagens que pode também nos afetar, né, no pós-consumo, tá? Mas evidentemente que os medicamentos, né, que envolvem o pós-consumo, né, no domicílio, nós podemos prever uma legislação específica, né, mas observando o decreto federal, né. A mesma coisa em relação a baterias de chumbo, tá? Isso também já está, de uma certa forma, bem organizado, né? Quando a pessoa troca essas baterias, elas têm que ser devolvidas, deixadas no próprio local do comércio, né? E o comércio leva até o distribuidor ou tem algum tipo de contrato de negócio jurídico firmado com o distribuidor para que ele, então, dê a destinação até o fabricante, tá? E eles devem ser descartados, então, no mesmo estabelecimento comercial em que é feita a troca ou reposição, tá? E aí temos uma entidade gestora, da mesma forma, que organiza todo esse sistema de logística reversa. Doutora Karen? Incansável aqui nas perguntas, mas é que eu gosto muito do tema, eu acho ele muito do dia a dia da gente, acho que a gente não conhece muito.
Mas o que eu percebo, e eu queria ver da tua experiência, é que tem todo um novo setor da economia surgindo, né, a partir dessa logística reversa. Porque, por exemplo, quem vai numa loja então de cápsulas de café e compra as suas cápsulas, né? E depois leva para o estabelecimento de volta, ou mesmo faz aquela faxina em casa, tira os medicamentos vencidos, leva na farmácia. Tem que ter uma empresa habilitada a fazer essa coleta na farmácia ou na loja da Uhum, Nespresso ou coletar as uhum, baterias para levar de novo para o fabricante, né? Porque dificilmente o perfeito. fabricante ele provavelmente ele terceiriza isso. Então eu Sim. tenho um novo setor da economia que são essas empresas que fazem a ponte entre a loja, onde tem a coleta, e o fabricante, para então dar o destino final. Que eu nem sei se também não é essa empresa ou seria uma outra ainda que faz. Isso Sim, evoluiu? Como é que tá isso? sim. Inclusive, elas precisam ter, né, dependendo do tipo de resíduo, elas precisam ter licenciamento ambiental, tá? E, e elas têm que emitir para transportar muitas vezes esse resíduo, dependendo do resíduo, não é o caso dos medicamentos, porque o decreto federal ele dispensa, tem que ter um manifesto de transporte desses resíduos. E o manifesto de transporte, dependendo do tipo de resíduo, ele é emitido, né, também no CINIR, na plataforma do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Então, tem todo um controle disso, né? Tem todo um controle disso. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo que é bem próprio nosso do município, tá? Quando eu faço uma reforma na minha casa ou uma construção, né, eu vou gerar resíduo, tá? Resíduo da construção civil. Cimento, gesso, eu vou gerar, enfim, né? Esse resíduo ele precisa ser destinado corretamente, tá? Corretamente. Eu não me recordo agora, mas na nossa lei municipal tem um limite, né? Que é um saquinho pequeno. Eu acho que é, agora não me lembro qual que é a quantidade, tá? Que se é uma pequena reforma, né? E não ultrapassar aquele limite que está na lei, eu posso acondicionar e levar até uma unidade de destino certo do DMLU, tá? A UDC. Se é uma quantidade maior, eu preciso contratar um transportador do meu resíduo, que vai transportar para um local, né? Licenciado, tá? Licenciado pelo município e que pode receber esse resíduo. E esse transportador são aqueles transportadores de RCC, né? Aquelas caçambas. Então, eu contrato aquela caçamba, vou botando tudo ali e eles levam. O trajeto, né, da retirada da minha casa, que sou o gerador do resíduo, até o destino final, até a unidade que recebe esse resíduo da construção civil, que nós temos aqui em Porto Alegre, acho que uns 11 ou 12 licenciados pelo município. Essa informação está, inclusive, na página da secretaria, tá? É, ela vai gerar, né, um documento chamado de MTRCC Online, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo da Construção Civil, que deve ser emitido de forma online, sem custo nenhum, né, pelo gerador ou pelo transportador, tá? Então, nós na secretaria temos o controle de todos esses MTRCCs que são gerados e sabemos para onde esse resíduo foi levado, tá? Para qual local. Porque quando ele chega lá no local e ele é aceito, esse resíduo, pelo empreendedor daquela atividade, ele dá baixa no sistema do MTEC-CC Online, que é um sistema via Procempa, que a gente tem, que foi construído pelos técnicos da secretaria na época, né? E pela Procempa. E nós temos, então, condições de saber, desculpem, aonde esse resíduo foi destinado, né? E assim funciona para todos os demais resíduos.
Então, tem que se ter aquele cuidado de contratar o licenciado para evitar que seja aquele carreto que vai pegar e vai simplesmente levar da casa da gente aquele azulejo da reforma da cozinha e vai Isso. descartar justamente num ponto daqueles pontos onde o pessoal acaba descartando lixo indiscriminadamente, né? Ou até no arroio Isso. dilúvio, né? Exatamente. Nós temos, isso é uma realidade, né, que a gente tem, e aí a fiscalização atua fortemente, que é, porque existe uma concorrência grande entre as pessoas, né, esses transportadores, essas empresas transportadoras de resíduo da construção civil. E aí, para ofertar o serviço, eles baixam o preço, só que aí eles não levam para um destino final licenciado, regular, né? Eles descartam lá na Fernando Ferrari, né? Lá num determinado lugar que é banhado e vão aterrando, tá? Então a gente tem essas situações em Porto Alegre, sim. Né? Infelizmente, nem todos os transportadores agem de forma correta. E aí, nesse sentido, a nossa fiscalização tem atuado, né, constantemente. E a gente E o, tem aí, eu e o, acho que uns o 40 autos de usuário, infração. o usuário, aquela pessoa que está fazendo a reforma, ele deveria solicitar alguma coisa para esse contratado que Sim, vai porque trazer. ele como a responsabilidade, né, pela logística reversa e pela destinação final adequada dos resíduos, ela é compartilhada, o consumidor, né, o usuário, ele deve, né, questionar e verificar para onde foi levado o seu resíduo e se foi para um local regular, né? Então, isso também é as pessoas não serem informadas adequadamente, né? Não serem informadas adequadamente. Eu não Grandes sei se. empreendimentos, isso não acontece, tá, doutora Karen? Por quê? Porque os grandes empreendimentos são licenciados ambientalmente, eles têm uma licença de instalação, né? E eles têm um plano de gestão dos resíduos da construção civil que eles apresentam para a secretaria e depois eles têm que apresentar os manifestos de transporte, né, quitados, baixados, enfim, um relatório do plano de gestão para poder receber, né, o termo de recebimento ambiental ou a licença de operação. Então, as atividades que são licenciáveis ambientalmente, no caso dos resíduos da construção civil, a gente tem um controle maior, né, que são os grandes empreendimentos, loteamentos, condomínios, enfim. Agora, o gerador pequeno, né, mas que não é tão pequeno a ponto de não poder levar o seu resíduo até uma UDC, né, que somos nós, né, que é a reforma que a gente faz em casa, enfim, uma pequena construção, evidentemente, aí a gente já não tem isso. Por quê? Porque eu preciso de uma licença urbanística, mas não de uma licença ambiental, né, e a Sim, licença urbanística, inclusive, é expressa hoje. eu até tenho uma contribuição aqui da Alana, que ela diz que dá para entregar na UDC até meio metro cúbico por dia, Isso, daquele perfeito. resíduo da reforma. É, eu É. não me lembrava desse número. E até nesse sentido, eu não sei se eu estou antecipando, mas eu achei que tem uma pergunta pertinente aqui. Que apesar disso ser de grande relevância, né, das pessoas desejarem essa questão da proteção ambiental, a Carolina Vial está perguntando por que essas políticas de descarte correto de medicamentos e outros resíduos sólidos não são amplamente divulgadas para a população em geral e o que poderia ser feito para aumentar essa divulgação, né? Não sei se isso tu queres deixar mais para o final como algo propositivo, É, mas já vamos deixando a pergunta aqui. tá bem, tá bem. Deixamos a pergunta aqui, que eu acho que é uma boa discussão, sim. Tá bom. Muito bem. Então, eu vou seguir, né? Nós ainda temos a questão das pilhas e baterias, tá? Pilhas e baterias, não há também uma legislação específica federal, né? Mas nós temos em Porto Alegre uma lei municipal já bem anterior à própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2005, e ela coloca, né, a necessidade, a obrigação de instalar pontos de coleta nos locais de venda na cidade. Então, traz uma obrigação aos comerciantes
num primeiro momento, para eles terem pontos de entrega, e aos fabricantes e distribuidores de recolher e dar uma destinação correta a pilhas e baterias, né? Então, existe acordo setorial, tá? Em nível federal, pelo Ministério do Meio Ambiente, firmado com a União, portanto, para para um sistema de logística reversa, né? E em Porto Alegre nós temos vários pontos de entrega e quem é a entidade gestora é a Green Electron, que acaba sendo a responsável pela coleta, transporte e destinação final, né, ambientalmente adequada dessas pilhas e baterias. Então a gente vê hoje, já temos, né, pontos de coletas de baterias de celulares, computadores, né, pilhas em geral, assim, a própria Secretaria de Meio Ambiente recolhe, né, pilhas e baterias e entrega ao DMLU, que tem, né, um ponto também, uma relação com a Green Electron para esse recolhimento, tá? Então, essa questão de pilhas e baterias também está mais ou menos, né, bem organizada, assim, sabe? A gente realmente procurar os pontos de coleta, né? E aí fica a pergunta que foi feita, que eu quero comentar mais ao final. Com relação a pneus, a mesma coisa, né? Temos aí um programa que iniciou lá no final dos anos 90, que em 2007 ele foi ampliado. Hoje a entidade gestora é a Reciclanip, e todos os comerciantes, né, de pneus, eles devem ficar com os pneus que são trocados, né, dos automóveis, tá? E funciona muito bem esse sistema de logística reversa, tá? Eles batem as metas sempre de recolhimento, né? Então tem uma boa eficiência, né? Nesse sentido. E a borracha hoje ela tem várias destinações, né? Tapetes para automóveis, pisos industriais, pisos para quadras poliesportiva, né? Também é um combustível para fornos de cimenteiras, pode ser adicionado a massa asfáltica, inclusive a massa asfáltica, né? O asfalto feito com a borracha, né? Dos Maravilhoso. pneus. Porque ele não faz barulho, tem uma questão de Silencioso. segurança, né? É silencioso. Então, é uma tecnologia, né, que já tem sido bastante utilizado também A gente na tem visto indústria também nas moveleira. pracinhas, né? A gente tem visto em pracinhas, né? Como piso de Isso, pracinhas. piso de pracinhas, né? Sola de calçado, acaba virando solado, né? Dutos de águas pluviais, enfim, tem uma infinidade, né, de outros insumos que acabam sendo gerados a partir dos pneus que são utilizados, né, devolvidos para os fabricantes, né? E esse programa da Reciclanip, né, que é a entidade gestora, ele já foi bastante premiado até mesmo na ONU, né, como um programa que deu certo de logística reversa, né? Então, é bem interessante. Com relação a lâmpadas, né, nós também temos uma entidade gestora, também é um acordo setorial, né? Chama Reciclos. E normalmente os comerciantes, né, têm pontos de devolução, né? Tem pontos de devolução, tá? Então, os fabricantes, eles recolhem essas lâmpadas. Com relação às lâmpadas, existe não as lâmpadas fluorescentes, mas as lâmpadas de LED, né? Existe um vácuo, né? Então, vejam, é um produto novo colocado no mercado, que tem uma durabilidade maior, né? Então, as lâmpadas de mercúrio, elas estão sendo cada vez mais substituídas, né? Mas o que que acontece? Existe uma, uma, uma falha, né? Um vácuo, por quê? Porque o decreto que trata
o acordo setorial, né, e o decreto que trata dos resíduos da linha branca, né, da linha branca, da linha verde, da linha azul, que são os eletroeletrônicos, não incluiu as lâmpadas de LED, tá? E o setor fabricante de eletroeletrônicos tem entendido que lâmpadas de LED, porque não estão incluídas, né, na legislação, não precisam de. Não fazem parte da logística reversa, né? E elas também não são recolhidas pelo programa Reciclos, porque ele é específico para as lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio, né? E então nós temos aí um vácuo, tá? Um vácuo. Inclusive, num fórum de logística reversa, algumas semanas atrás, que eu fiz parte, a gente discutiu essa questão, inclusive com uma representante da entidade gestora dos eletroeletrônicos, né? E ela deixou bem claro que isso não está dentro do escopo, né, do sistema de logística reversa dos eletroeletrônicos. Então, é uma situação que estamos aí com um vácuo e temos que, de alguma forma, né, pressionar, talvez, o Ministério do Meio Ambiente para rever, né, esse fato, né, esse fato. Então, vejo que nem tudo ainda está bem estruturado e nós ainda temos, né, algumas coisas para avançar, né? Bom, e no ano passado, em 2022, né, nós tivemos um novo decreto federal, que é o 10.936, que regulamenta a logística reversa como um todo e traz uma especificidade maior em relação às embalagens, né, às embalagens. Então, ele traz algumas regras gerais de logística reversa, né, regulamentando o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem toda uma dedicação específica às embalagens. Por quê? As embalagens foram objeto de um acordo setorial, né, com o setor chamado Coalizão de Embalagens, mas foram muito tímidas as metas impostas, né, pelo acordo setorial, e a questão das embalagens ficavam assim muito concentradas na região sudeste, né, o recolhimento das embalagens ali e muito mais daquelas embalagens que têm um valor agregado para a reciclagem, como é o caso do alumínio, por exemplo, né? E aí outras tantas embalagens ficavam, né, colocadas aí sem um tipo de aproveitamento, tá? Eu reputo ser o maior desafio que nós temos em âmbito municipal a questão da logística reversa de embalagens, porque talvez seja a maior massa hoje que vai para os rejeitos, que vai para o aterro sanitário sem, né, uma condição adequada de reciclagem. E eu trago, por exemplo, né, a questão do plástico, né? Se o plástico tiver vários componentes, camadas diversas na sua formação, ele não possibilita a reciclagem. Não temos tecnologia no Brasil para isso, né? Inclusive, agora nós vamos ter, através da Secretaria Municipal de Ação Social, lá do secretário Léo Voigt, né? Juntamente com o Freire, que é uma pessoa super envolvida nessa questão da reciclagem também, né, dos resíduos e tal. Um debate, vamos trazer uma pessoa de âmbito internacional, um consultor de âmbito internacional, junto com a indústria plástica, a Braskem, enfim, para que a gente possa ver a possibilidade de termos tecnologia, né, e implementarmos tecnologia no Brasil para esse tipo de embalagem, né? Então, existe muita embalagem que é separada nas unidades de triagem hoje e que não tem valor, não tem onde ser, né, levada para reciclagem e acaba indo para o aterro sanitário, né? Então, a gente tem problema sério nessa questão das embalagens, especialmente na embalagem plástica, né? Eu tenho uma dúvida com relação à embalagem plástica, e que ela talvez seja anterior à questão da destinação propriamente e da logística reversa, que seria talvez
a existência de alguma norma na intenção de reduzir o volume do plástico das embalagens. Vou dar um exemplo. Quando a gente compra muitas vezes um biscoitinho, tá? Um pacotinho de biscoito, dentro dele, às vezes vem uma outra embalagem plástica para o biscoito não quebrar e uma outra embalagem separando de dois a dois, Uhum. né? E eu lembro de ver assim em outros países até uma proposta, às vezes as embalagens dos produtos são muito maiores, né? Que me parece que é algo já na tentativa de eliminar plástico, né? Por exemplo, tu vai comprar sabão para lavar roupa, né? A embalagem é muito maior para evitar que tenha várias unidades de embalagens plásticas ou de papelão, enfim, de algum produto. Sim, Então, eu não sei, ou a pessoa compra absorvente, aí compra um pacote de absorvente, dentro do pacote vem vários outros pacotinhos, todos embalados um isso. a um, gera muito mais plástico. Então, antes talvez da gente pensar só nessa logística reversa e do fabricante ter que recolher esse plástico e dar um destino correto, a gente não teria normas para reduzir na origem esse plástico? Não tem nenhuma iniciativa nesse sentido? Então, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o próprio decreto das 1936, né, eles colocam essa responsabilidade, que desde a concepção, né, deve-se observar a redução, né, do resíduo, na concepção do produto, tá? Mas acaba sendo algo bem mais programático, vamos dizer assim, uma norma mais programática, né? No dia 18 de maio, agora eu vou representar o prefeito e o secretário de Meio Ambiente num evento, num fórum nacional em Gramado, com a indústria plástica, né? E um dos pontos de discussão é exatamente a concepção dos produtos no sentido de redução, né, do plástico, né? Claro que a gente tem aí duas forças que se opõem, né? Porque de um lado a indústria plástica, ela defende a necessidade do plástico, né? Porque é um negócio, né? E do outro lado, nós temos toda a questão ambiental, né, que busca exatamente a redução. Então, numa ideia de liberdade econômica, enfim, que permeia por todas essas relações, né, são pressões bastante diferentes. Mas me parece que, pelo que eu vi, assim, a indústria plástica, ela tenta, né, de alguma forma contribuir nesse sentido, porque ela tem responsabilidade, né? E agora com o decreto federal de 1936, né, eu acredito dando aos municípios, inclusive, uma orientação melhor de como agir nessa questão da logística reversa, no sentido de ter regulamentações para exigir a implementação nos seus municípios, né? Eu acredito que a indústria vai se mexer um pouco mais, né? Ela vai ter que olhar um pouco melhor as situações de quanto resíduo ela coloca em cada um dos municípios, né? Até E o quanto ela porque tem que tirar. o próprio insumo para a indústria produzir o seu plástico, a sua embalagem, ele também é um recurso finito, né? Então, se ela Claro. não promover uma forma dela retornar esse material para a cadeia produtiva, ela na natureza, daqui a pouco, ela já não vai mais encontrar, o bem vai se tornar mais raro, né? Perfeito, exatamente isso. Bem, esse decreto federal que hoje regulamenta, então, a logística reversa, né, e aí nos dá um norte em relação à questão das embalagens, ele elenca três instrumentos de logística reversa, né, que são os acordos setoriais, regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, né, e termos de compromisso. Tá? Então, se temos acordos setoriais em nível nacional, eles precisam ser observados no âmbito regional ou estadual. Tá? O decreto é bem claro nesse sentido, trazendo uma regra de observância, né, geográfica, de abrangência geográfica,
no caso dos municípios pretenderem regulamentar a logística reversa nas suas cidades por ato do Poder Executivo, ou seja, por meio de decreto municipal, né? E aí isso nos coloca uma situação, como eu disse, né, que nos amarra um pouco, tá? Porque nós não podemos ser mais ousados do que os acordos setoriais em relação a metas de cumprimento, né? A metas de cumprimento. Então, esses instrumentos que devem observar o que está previsto no decreto federal, ao menos eu entendo assim, tá? E que tem todo um procedimento para elaboração, né? Tem que elaborar uma proposta, por exemplo, de decreto municipal, tem que colocar em consulta pública, tem que discutir com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Tem todo um procedimento, apesar de ser um ato prévio, apesar de ser um ato do chefe do Poder Executivo, né? Exclusivo do chefe do Poder Executivo, mas justamente para que se tenha uma ampla discussão, né? O que eu acho que é sempre bom, que evita depois as judicializações, inclusive, né? Que nós sabemos que é um pouco nossa realidade, assim, né, no Brasil, tá? Então, aqui eu trago algumas questões que o decreto, né, traz e regulamenta, né? Ele reforça que essa responsabilidade dos consumidores e dos geradores de resíduos, né, ela é compartilhada, tá? Aqui eu queria fazer um parênteses, né? No Brasil, ela é compartilhada porque houve um lobby muito grande quando da elaboração da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, por parte da indústria do setor, né, para que ela fosse compartilhada. Porque em outros países, como na Europa, por exemplo, que já estão bastante adiantados nesse sentido, ela não é dessa forma, né? É do fabricante a responsabilidade, né? Então, ela é muito mais linear, né? No Brasil, se colocou como uma gestão compartilhada e que acaba tendo como pontapé inicial o consumidor. Se o consumidor não levar o seu resíduo até o local disponibilizado, né, nos que a gente chama de PEVs, de pontos de coleta, a logística reversa não funciona. Tá? Claro que o fabricante tem que fazer, né, ações, tem que adotar ações no sentido de conscientizar e comprometer de alguma forma esse consumidor, né? Esse consumidor. Na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum o que se observa, né? A pessoa que leva seu resíduo, ela recebe num supermercado, ela recebe um cupom, ela recebe um voucher para gastar no supermercado. Tá? Então, o consumidor, ele tem um retorno. O que eu não acho que seja, sinceramente, uma excrescência, né? Uma esquizofrenia. Não, nós pagamos a logística reversa quando a gente consome o produto. Isso está embutido no produto. Se eu levar o produto de volta a quem de responsabilidade na destinação final, que é o fabricante, né, por meio do comerciante que tem o PEV, eu estou recebendo de volta aquilo que eu paguei e que cabe, né, evidentemente, ao fabricante. Então, eu acho que nesse ponto, né, o Ministério do Meio Ambiente tem sido bastante tímido novamente, né? Porque ele não beneficia, não traz aqui uma obrigação de adoção de medidas incentivadoras, inclusive econômicas, financeiras, né, para o consumidor. Porque eu sempre digo, né, proteger o meio ambiente custa caro. Custa caro. E para o consumidor não é só uma questão de custo financeiro, mas de custo de tempo, né? Como disse a doutora Karen antes, como é que eu vou ficar abrindo cada cápsula de café, tirando o café, né? E separar o resíduo dá trabalho, né? Em casa. Então, é um tempo que o consumidor, ele acaba despendendo, né, para fazer a sua parte, já que a gestão é compartilhada, e a responsabilidade, né? Mas que no final e ao cabo cabe ao fabricante, né? Que já embutiu no preço o custo da sua logística reversa. Tá? Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Né?
Então, o decreto também, né, traz diretrizes para coleta seletiva, tá? E aqui uma questão bem importante que nos atinge diretamente é o fato que as nossas unidades de triagem, né, elas têm que se regularizar, né? Todo sistema de logística reversa de coletas que envolve coleta seletiva, ela impõe, né, ao poder público aqui o incentivo à formação das associações de catadores, enfim. E nós, em Porto Alegre, temos unidades de triagem, né, de catadores, que na verdade não são catadores, são triadores, porque eles recebem o resíduo na unidade de triagem trazido pelo DMLU, né? Então, eles triam e vendem, comercializam aquilo que tem, né, comércio, e o que não tem, o DMLU vai lá, retira e leva para o aterro sanitário, né? Então, esse é o modelo que a gente tem hoje, que talvez tenha que ser repensado, mas elas têm que ser regulares. E aí, nesse ponto, né, nós temos a maior parte das unidades de triagem não regulares hoje, não tem licenciamento urbanístico, às vezes estão em locais proibidos pelo plano diretor, e não tem licenciamento ambiental. Então, nós lá na secretaria encaminhamos um projeto de lei para o legislativo para que a gente tenha a possibilidade de regularizar essas unidades de triagem, né? Com algumas questões mínimas urbanísticas, né? Algumas regras mínimas urbanísticas, e temos uma resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que eu inclusive ajudei a construir, né? Mas foi construída com os membros do Conselho para um procedimento mais facilitador para a regularização ambiental. Então, hoje até temos, acho que umas 4 unidades de triagem que já têm licenciamento ambiental. Com isso, elas podem se habilitar, inclusive, uma vez cadastradas no CINIR, né, na plataforma do meio ambiente, elas podem se habilitar com projetos para recursos da União, para melhorar visando melhorar as atividades das unidades de triagem. Teremos que caminhar um pouco nisso, né? Elas realmente têm muita dificuldade de fazer projetos, mas, enfim, o decreto federal prevê essas situações, seria ótimo se a gente conseguisse, né, avançar em relação às unidades de triagem nesse sentido, né? Mas, como disse a doutora Karen antes, a gente tem também, né, na iniciativa privada, empresas que fazem esse trabalho, né? Esse trabalho de recolhimento, né? Esse trabalho de triagem também, enfim, tá? Então, tem uma limitação da responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores, né? Ou seja, eles são obrigados a proceder à logística reversa na proporção dos produtos que colocam no mercado interno. Em nível nacional e em nível estadual, isso é possível e bem mais tranquilo para aferir, tá? Opa, queria voltar aqui. Aqui. Mas em nível municipal a gente tem uma dificuldade, porque as notas fiscais, né, dos produtos que são colocados no município, elas não são discriminadas, elas não têm um padrão, né? Nós estivemos, inclusive, na Secretaria da Fazenda, conversando com o secretário da Fazenda, com técnicos, né, estadual, né, do estado do Rio Grande do Sul, para ver como a gente podia avançar nessa questão das notas fiscais, para ter a comprovação de quanto foi colocado de produto, por exemplo, Coca-Cola, né? Refrigerante. Quanto de refrigerante a Coca-Cola, fabricante, colocou em Porto Alegre, né? Em todos os comércios de Porto Alegre, todos os bares e restaurantes de Porto Alegre, né? E quanto ela tem que recolher. A comprovação disso é muito complicada, tá? Nós não temos instrumentos para isso. Então, a gente tem que trabalhar tudo com autodeclaração, né? Que é o que a plataforma do CINIR também trabalha e é o que a gente tem hoje, né? E temos que trabalhar na ideia de boa-fé, tá?
até que se evolua também nesse sentido, né? Então, a operacionalização, né? Quais são as obrigações aqui para os órgãos do CISNAMA, e aí inclui também as secretarias municipais, né? Também a criação do Programa Nacional de Logística Reversa, então a gente tem um manifesto de transporte de resíduos, tem atos infralegais, contratuais, enfim, o manifesto ele é emitido através do CINIR também, né? Também traz algumas regras para o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, aí isso se aplica para todas as atividades que geram resíduos, né? Até uma construção, um condomínio, né? Então, o órgão de licenciamento ambiental tem que olhar também isso, né? Também traz algumas regras sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que nós estamos agora atualizando, estamos aí finalizando a atualização do nosso de Porto Alegre, que é de 2013, mas estamos fazendo a atualização. Também a obrigatoriedade de prestação de informações, né, pelo CINIR, enfim, também trata, né, do CINIR. Então, tem vários aspectos. Esse decreto, ele revogou o decreto anterior, tá? Nós tínhamos um decreto de 2010 ou 2011, não, de 2013, eu acho, 2014, enfim, o 7.000 e alguma coisa, ele foi revogado por esse de agora de 7.404 de 2010. Ele foi revogado por esse agora de 2022, tá? Então, nós precisamos sempre olhar, né, quando se fala de logística reversa, essa regulamentação. E aí eu queria só trazer, né, ainda só para finalizar, já estou terminando, para não cansar, né, os colegas aqui, como é que Porto Alegre está, tá? Foi ajuizado, né, uma ação civil pública pelo Ministério Público, como autores o Ministério Público e o município de Porto Alegre, tá? Que justamente para obrigar, né, várias associações que tinham acordo setorial firmado nesse setor de embalagens a cumprirem as metas em Porto Alegre, tá? Com base num dispositivo da Lei da Política Nacional, né? Essa ação civil pública tem uma infinidade de volumes, eu nem sei dizer quanto. Quem acompanhou muito de perto pela Procuradoria foi a doutora Jussara Bratz, né? E juntamente com a doutora Annelise Steigleder. E, em razão das novas legislações que foram surgindo, o juiz suspendeu a ação civil pública a partir de um pedido do Ministério Público e do município, para que o Ministério Público firmasse acordos, né, dentro dessa ação com cada uma dessas associações e coalizão de embalagens. Então, aqui, Abrafat, Abralatas, coalizão de embalagens, Abividro, né, Abras, que é da Associação Brasileira de Supermercados, né. E nós estamos, eu acompanho todas essas audiências e essas tratativas de acordo, né? Já fechamos algumas, que nem com a Abralatas, com a Abrafat, né, com a Abras. Muitas delas são de melhorar a comunicação a respeito da logística reversa. Outras são no sentido de firmar contratos, né, para melhorar as condições de trabalho e atuação das unidades de triagem, né, de Porto Alegre, tá? Então, a gente está trabalhando ainda nesses acordos. Até temos uma audiência daqui a algumas semanas com mais uma dessas associações, né, dentro desse processo, tá? Em 2021, melhor dizendo, início de 2021, foi encaminhado ao Legislativo Municipal 4 projetos de lei, né, que foram construídos com técnicos do DMLU e da Secretaria. Eu participei ativamente na redação desses projetos para a logística reversa em Porto Alegre, né? Então, um projeto de lei sobre medicamentos,
e aí nós incluímos o uso dos medicamentos veterinários, um projeto de lei em relação a pneus, um projeto de lei em relação a eletros eletrônicos e um projeto de lei de embalagens. Esses projetos, eles ficaram lá no Legislativo, ainda estão lá, eu não sei se já foram retirados, mas eu mesma já solicitei ao secretário Cássio, né, que fossem retirados, porque uma vez que nós temos o decreto federal hoje, ele nos amarra, né, em relação aos acordos setoriais, e os projetos de lei eram mais ousados do que os acordos setoriais. E também traziam infrações, uma série de obrigações, enfim. Então, nós precisamos retomar essa matéria, né? E eu entendo que a gente deve observar o decreto 10.936, os acordos setoriais, e fazer isso através de decretos municipais, observando o procedimento que o decreto 10.936 traz para, né, a aprovação desses decretos, e mais a regra, né, de prevalência que está no artigo 19 do decreto federal, né? Então, o regulamento, ele pode ser implementado pelo município, né? Ele pode, por exemplo, tratar da possibilidade, porque a gente tem observado alguns pedidos, né? Como é o caso da Abvidro, que solicitou no acordo da ação civil pública a possibilidade de colocar PEVs para recolhimento de vidro em algumas áreas públicas, né? Aí o questionamento, há necessidade de licitação, não há necessidade de licitação? Então, isso tudo a gente podia regular, né, no regulamento, né? Então, tem algumas coisas que eu já pensei, inclusive juntamente até com a doutora Annelise, com quem a gente troca bastante informação, até participamos de vários eventos juntas, no dia 18 estaremos juntas lá nesse evento do plástico, né, do Fórum Nacional. E aí, no sentido da gente trabalhar melhor, né, essa regulamentação para o município de Porto Alegre, né? E em 2021 também uma lei que não foi de iniciativa do Executivo, não foi nossa, foi de iniciativa do Legislativo, mas o prefeito sancionou, que é a Lei Municipal da Política de Resíduos Sólidos de Porto Alegre, que é a 12.921, né, que traz algumas regras de logística reversa também, assim como a lei federal, né, traz do plano de gestão de resíduos, enfim. É uma lei bem interessante da gente ter, né, um regramento no município, acho que é super válido, assim, mas que precisa regulamentação também, então a gente precisa também avançar nesse sentido, né? Então, para finalizar, né, fica a pergunta, né, o que nós queremos para a logística reversa em Porto Alegre, né? Então, eu acho que aqui temos algumas proposições que eu trago, né? Primeiro, adequar a legislação e ações à legislação federal, implementar o uso do CNIR para obter as informações e dados sobre logística reversa no município, né? E promover ainda mais as ações de educação ambiental no trato dos resíduos sólidos. E aí é aquela pergunta, né, que foi feita inicialmente, né? Nós temos alguma se vocês entrarem no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, se vocês entrarem no site do DMLU, ali tem informações de pontos de coleta, por exemplo, em relação a eletros eletrônicos, onde levar eletros eletrônicos, aquela lavadora de louça, de roupa, né? O que eu faço com o meu computador que não serve mais, onde é que eu levo, né? Ali tem uma série de locais onde eu posso levar, né? Constantemente, a Esmamus, nós temos um Instagram super ativo, todo dia tem notícia no nosso Instagram, nossa comunicação é super boa, super atenta nisso, né? E a gente tem muita coisa sobre resíduos ali. Então, o poder público, eu acredito, tem feito a sua parte, tá?
A questão é que nós temos que chamar a atenção da coletividade. Eu acredito que os consumidores ainda têm uma visão muito individual em relação aos resíduos. Aí eu separo um saco de resíduos secos, enfim, de algo que pode ser reciclado, garrafa PET, vidro, né, as latinhas de refrigerante, o outro que são os orgânicos e os rejeitos, e coloco a hora que me convém, né, na frente da minha casa, tá? Ou, claro, o condomínio faz isso. O que que acontece, né, pessoal? Que é um problema que a gente tem. A coleta, né, porta a porta, ela tem horário para passar à frente da minha casa. Ela passa determinados dias, determinados horários, né? Se eu colocar todo dia, tem o atravessador, o irregular, que passa e pega o meu resíduo, tá? Ou aquele catador individual, que não se adequou a nenhuma associação, não consegue se relacionar dentro de uma associação, porque a gente tem essa de catadores, né? E aí ele vai lá e coleta. Ele tira aquilo que lhe interessa e o restante ele joga lá no terreno baldio, tá? Então, essa é uma realidade que a gente tem em Porto Alegre. Tá? Então, tem muitos irregulares, porque eu digo irregulares, eles têm um caminhãozinho, às vezes eles são de outra cidade, mas eles passam na frente das residências para coletar antes da coleta regular, aí eles levam o resíduo para outra cidade. Ou eles levam lá para as ilhas, tá? E lá fazem toda uma triagem, que lá tem vários, né, galpões de triagem que não estão regulares e que estão numa situação bastante precária, tá? Então, a gente já tem conhecimento dessa situação, junto com o Ministério Público, né? E estamos trabalhando, assim, pensando como a gente vai, enfim, tratar desse tema, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, conscientizar os nossos consumidores, né? Os nossos consumidores, nós mesmos, nossos cidadãos. Temos aí educação ambiental, que trabalha nas escolas, né? A SMAMS tem educação ambiental. O DMLU hoje tem uma diretoria de educação ambiental, então eu reputo ter uma responsabilidade maior, né? Até porque o manejo dos resíduos sólidos é deles, né? E nós, na educação ambiental, na SMAMS, a gente tem toda uma outra matéria, né? Vegetação, fauna, flora, não só resíduos, né? Mas a gente precisa melhorar nesse ponto, sim, né? De conscientizar o consumidor do papel dele, né? Acredito que seja isso. Agradeço muito a paciência de todos aqui em me escutar. E aqui está meu e-mail, caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, né? Fiquem à vontade aí para socializar, né? E eu vou enviar esse material para que vocês tenham também, se tiverem interesse em ler de forma mais cuidadosa. Bom, muito obrigada. Obrigada, doutora Ângela. Eu acho que aquela pergunta sobre a parte mais educativa e de conscientização, né, foi plenamente respondida aqui no final. O Freitas perguntou se a senhora sabe se o DMLU tem quantos servidores dando capacitação de reciclagem. Eu sei que não é da sua secretaria, né? Mas se porventura tiver Sim. esse dado. Eu não tenho esse dado, mas eu sei que é uma equipe pequena, né? Assim como na Secretaria de Meio Ambiente, nós temos uma servidora, ela é de formação, ela é veterinária, né? E ela é responsável pela educação ambiental, uma servidora, mais um assistente administrativo, que já trabalha há bastante tempo na educação ambiental. E eu acho que são 5 ou 6 estagiários que atuam. Então, realmente também é uma equipe pequena. Eu até confesso que, dado em razão ao adiantado da hora, eu vou economizar algumas perguntas, mas aqui eu vou deixar no ar até para as pessoas pensarem. Não vou lhe colocar para responder, porque eu acho que a gente poderia ter mais algum evento ainda com relação a isso, que o tema é bem amplo, mais amplo do que talvez as pessoas imaginassem quando se inscreveram aqui para o evento. Mas Sim, assim, a gente tem a situação da indústria da moda
que é, se eu não me engano, a indústria mais poluente do planeta e que nós temos um grande problema. Esses tempos eu vi uma matéria que, se alguém quiser olhar, pesquisar, no deserto do Atacama existe uma Uhum. montanha gigantesca de lixo da indústria da moda, sem contar nos containers clandestinos que às vezes são abandonados nos portos e que contém lixo da indústria da moda, restos, né? E que se diz que o pessoal da área do design, né, diz muito que o resíduo é um erro do projeto de design, né? E a gente tem os problemas Exatamente. com a indústria chinesa do fast fashion, que daí as pessoas se habituam a fazer muita compra, a compra da estação e descartam aquele vestuário, né? Ou acham que aquilo vai virar doação, mas aquilo muitas vezes acaba no lixo. E aqueles outros problemas do tipo, o vidro, todo mundo diz que é o 100% reciclável e a gente no Brasil não tem cultura nem tecnologia amplamente difundida para reciclagem do vidro. E seria uma coisa, a gente junta, eu junto meu vidro com todo amor e carinho e separo e descobri não faz muito tempo que a gente não recicla o vidro. É, enfim, fora as questões mais cotidianas, o sofá que é jogado no arroio dilúvio, né? Os nossos focos de lixo, muito talvez porque a população, antes de pegar e olhar na internet os nossos Uhum. endereços para descarte desse produto, e se não me falha a memória, o DMLU, pelo menos até um tempo atrás, com o pagamento de uma taxa bem modesta, ele recolhia esse tipo de material na casa das pessoas, evitando então que a gente tivesse que contratar um carreto e esse carreto Uhum. levasse o sofá velho para um foco de descarte irregular de lixo. Então, assim, ó, tem uma série de questões aqui. Eu acho essa matéria belíssima, acho que é uma matéria ela é muito contemporânea, enfim, eu só tenho a agradecer por todas essas informações. Acho que trouxe muita coisa útil para o dia a dia aqui de todos nós e para os nossos residentes jurídicos saberem o quão abrangente é a temática da logística reversa hoje em dia. E aqui até reproduzo a fala do nosso procurador da Procuradoria Municipal 6, que é a Tuana Ismamus. Ele deu parabéns por a gente ter ele convidado, diz que a doutora Ângela é excelente profissional. E eu dou parabéns para a Ismamus para ter uma profissional tão qualificada que pôde falar com a gente hoje. Assim, fico muito agradecida. E até já faço uma provocação, porque a gente tem a revista da Procuradoria. Acho que esse tema mereceria um paper, um artigo teu, né? E depois a gente pode falar mais a respeito, porque acho que é de utilidade para todos. Perfeito. Deixo então esses agradecimentos a todos que estiveram presentes hoje. Mais uma vez, a doutora Ângela pela participação. E convido vocês a sempre visualizarem nas redes sociais os próximos eventos e a participarem, porque é também uma missão institucional, né, doutora Ângela? Nós que somos servidoras Sim, públicas, sempre dá ofertar esse conhecimento de forma gratuita a todos que precisarem dele, né? Então, isso é uma missão institucional, não só da Procuradoria, mas também das secretarias municipais, né? Então, mais uma perfeito. vez, obrigada a todos, e com isso eu encerro o evento de hoje. Muito Tá? obrigada, doutora Karen. Um grande abraço a todos. Bom Bom dia trabalho. de trabalho. Tchau.